eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Podia ir embora. Podia ir embora, a mensagem. Acabou. Aleluia, glória a Deus, e em nome de Jesus, vamos obedecer isso aqui, irmão. E vai embora. Não precisava mais de nada, irmão. Glória a Deus. Mas vamos falar mais um pouco. A esse, como é que fecha nessa leitura? A esse quem? Deus. A esse, glória a esse ser maravilhoso. Glória, onde? Onde? Na igreja. Por intermédio de quem? Jesus. A esse, só esse, que merece glória. E só tem uma maneira de dar essa glória devida. Por Jesus Cristo. Amém? Aí eu estava meditando ali que a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, qualquer mentira entre o povo de Deus, qualquer mentira leveda. Porque o fermento é mentira. Um pouco de fermento leveda, um pouquinho de pecado espalha, mesma coisa. Então a gente fica pensando assim, porque o pastor ele começou a falar desde tempos para trás, que vamos lá na minha, e o membro também diz o quê? Visita lá a nossa. Então isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Quando nós chegamos em casa, ou então nos deparamos com alguém, nós falamos, qual é o normal? Eu estou vindo da... eu estou vindo da igreja. Amém? E quando não um irmão encontra a gente amanhã e fala assim, foi ontem na... É isso mesmo? Você já falou assim? Então, o que acontece? Então, na verdade, a igreja está aqui. Então, quando eu venho, eu estou indo para a igreja é isso aqui. E quando eu saí da onde? Então, a responsabilidade de salvar alguém é de quem? Qual? Da parede. Porque se a responsabilidade é, faz uma visita lá na nossa, lá fora eu não demonstro que mas a verdadeira igreja sou eu. Sou eu. Mas só que eu, com essas palavras enraizadas, essas narrativas, eu saio por aí e agindo como se quem salvasse fosse quem? Então, isso eu estou anulando as minhas responsabilidades. Viu onde vai? O engano do pecado. Faz uma visita lá, a igreja de frente para a pessoa, eu mandando fazer uma visita só tem salvação lá, aqui não. Amém? Por que isso? E com isso, é claro que um pouco de fermento
Isso é um dos motivos que a igreja está como está. Por causa da mentira. Cada um vive de acordo com o que quer. Só que a Bíblia afirma, mas o corpo é de Cristo. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo. Quem merece a glória é Deus. Só tem uma maneira, por Jesus Cristo. Então a igreja, o corpo de Cristo, nós temos uma responsabilidade para glorificar esse Deus que é amor. Amém? Amém ou não amém? Então, o dever dos seres humanos é glorificar Ele, que nós nascemos para isso. E agora o corpo de Cristo está envolvido com a salvação do Senhor. Então nós devemos obediência a Ele. Porque é o amor que faz isso. O apóstolo, e qual é a preocupação de um líder? Não é manter essa divisão, porque Cristo não dividiu, Ele uniu, Ele une para ficar só um corpo, e Ele quer e tem espaço, no corpo dele tem espaço, porque tem muitas moradas, amém? Então agora é a igreja na prática, para glorificar esse Deus maravilhoso. E só tem uma maneira, por intermédio do Senhor Jesus. E sabia que a preocupação de um líder espiritual, aí depois isso passa para a igreja, é claro que passa a ser a preocupação de todos. O Espírito Santo vem habitar e revela todas essas verdades para que saiba que, aí eu vou dar importância, é comigo, sou eu, a responsabilidade está comigo, mas o papel de qualquer um líder é apresentar, qualquer membro da igreja, apresentar perfeito a Deus. Sabiam disso? É a obra. A responsabilidade do líder é apresentar os membros naquele grande dia perfeitos. Então, não pode esconder isso aqui. Não pode esconder essa verdade. Amém? Já começa o problema aí, que a maioria diz que não tem como ser perfeito, que nós somos ainda pecadores, mas a Bíblia diz que o líder tem que apresentar, eu tenho que te apresentar perfeito a Cristo. Aí a Bíblia diz assim, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar para Timóteo. Timóteo, fica firme na doutrina, que só assim vai salvar tanto a ti como os que te ouvem. Isso é sério, amém? Eu não consigo levar isso na brincadeira, tem 20 anos. Isso é muito sério. Louvado seja o Senhor. Regozijo-me. O que é regozijo-me? Me alegro no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ele se alegra por estar sofrendo por causa da igreja. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz que o amor, esse amor que entrou no coração do salvo, ele é sacrificial. Ele se alegra em estar sofrendo por outro irmão. Amém? Isso aqui é a igreja. Isso aqui é o mesmo sentimento que a igreja, todos, vou falar aqui que está próximo. Isso aqui tem que ser o sentimento de todos que estão reunidos. Essa é a regra. Mas quando não, é porque tem muitos falsos no nosso meio. Não desfrutam desse amor. Nem está aí para essa responsabilidade. Porque quem ama a Deus, ama o que dele é gerado. Eu duvido alguém saber quem eu era e me olhar, não ver que eu sou uma nova criatura. Duvido. Mas justamente por ser uma nova criatura é que muitos me odeiam. É o contrário. E acreditam que vão subir para morar com o mestre. Isso é loucura. Se eu não me sacrificar para demonstrar o amor por vocês, eu estou condenado. Eu estou condenado.
eu não tenho o amor de Deus na minha alma. Isso é sério. Amém? É como o Salvador falou. Não é como os homens falam. Não é. Porque eles se isolam por motivos egoístas. Está na Bíblia. São corruptos. Eu não posso imitar eles. Amém? Cumpra o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Aí viu que isso aqui não tem nada a ver. Aquela igreja lá, o responsável é aquele lá, e aquela ali, o responsável é aquele. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que quem eu ver é meu irmão, eu tenho que falar. Qualquer perdido eu tenho que falar, não interessa. Se é a verdade, eu tenho que falar. Amém? Da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que eu esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Amém? Olha o mistério, que é Cristo em vós, em nós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Não é minha palavra, não é minha palavra. Todo esse processo para apresentar o corpo irrepreensível, em paz, perfeito, santo, lindo, parecendo com Jesus. Viu? Porque as palavras duras, porque essa pureza é para limpar. É para limpar. Então, quando grava esse texto aí, em nome de Jesus, grave. Quando alguém falar a mentira, tu fala assim: por que tu me explica esses versículos aqui? Porque a gente tem que fazer assim. É assim, é assim. Não, mas e agora? Explica isso aqui. Porque Jesus pegou o diabo com a palavra. Não tem como a gente destruir o diabo sem Jesus. Não tem como. Contra Cristo não há argumento, cessa. Ou vai querer te matar ou vai se render. Ou vai te odiar ou vai te amar. Mas acaba o argumento. É o único livro que acaba e encerra os argumentos. Fecha. Não tem como. Por isso que maneja bem a palavra da verdade. Porque o diabo, ele é mais sábio do que a gente, o diabo. E diante de Jesus, citou textos bíblicos, Jesus conversando com ele. Mas também está escrito. Mas também está escrito. Mas também está escrito. Saiu e a Bíblia diz que veio os anjos para abastecer ele. Coisa linda, né? Não está isso à toa, não. Significa que quando tu está usando a palavra, está se desgastando e vencendo em Cristo Jesus, tu tem... Deus provê mais para você, para tu ficar mais forte. É assim que funciona. Porque eu vou sendo purificado na obediência à verdade. Amém? E isso, de novo, é para todos. Então, em nome de Jesus, por esse Jesus, glórias a Deus, na igreja, por Jesus Cristo. Então, nós temos a responsabilidade, nós estamos carregando Jesus em nós. Isso é sério, amém? Isso é muito sério. A nossa vida, o que eu faço, o que eu escolho, eu honro a Jesus ou não? A Bíblia diz para honrar. Amém? Olha a responsabilidade. Como a responsabilidade de pegar um nenenzinho pequenininho no colo. É muito grande, não é? Ainda mais todo molinho, dá até medo. E carregar Jesus. E agora a responsabilidade de glorificar o Pai em Cristo Jesus. E vós, quem dizes que eu sou? Eu vou ter que responder com a minha vida. A minha vida vai ter que revelar assim para todos. Ele é santo. Ele é Senhor. Eu, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro, escravo de Cristo.
O apóstolo, quando fala isso, ele está irritando o meio mundo. E olha quem ele era no judaísmo. Agora ele fala em todas as cartas para todo mundo escutar: eu, escravo de Cristo. Isso era um tiro neles. O homem que ele era, agora ele se fala assim: eu, escravo do Senhor Jesus. Escravo? Quem sabe o quê? Sabe que eu fui no dicionário para ver o que é escravo? Eu fui, porque às vezes a gente quer sempre uma interpretação superficial para ficar mais tranquilo, né? Mas escravo é sem direito de nada, não tem direito de escolha. Você não faz mais a tua vontade. Você está ali só para obedecer o seu Senhor. Paulo está falando: eu não me mando mais. Ele é quem me manda. Ele é o Senhor da minha vida. Só devo obediência a Ele. Só faço o que agrada a Ele. Podemos falar que estamos assim? E é responsabilidade daqui, onde estamos reunidos, e de todos. Então, quando diz para amar o irmão, e é a prova que eu passei da morte para a vida, é a revelação que eu sou escravo de Cristo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que imitar Jesus. Se alguém diz que está nele, deve, mandamento, andar como ele andou, renunciando a si mesmo para salvar os outros, para ajudar os outros. Responsabilidade da igreja. Amém? E com essas revelações eu vejo, dá para enxergar onde eu estou. Mas às vezes ele está revelando que eu estou longe. A Bíblia diz que tu está longe, mas com a palavra tu chega perto. Eu quero chegar mais perto. Em Atos capítulo 20, uma das orações minhas todo dia é: Senhor, eu quero crescer em tudo, na graça, no conhecimento, mas principalmente no amor a Ti e ao próximo. Aí cumpriu toda a lei, se isso for crescendo. Amém? Atos 20, 24 ao 30. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Olha, amém, irmão? O apóstolo Paulo aqui está falando assim: vou morrer, tá? É uma tranquilidade. Amém? Glória a Deus. Sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém? Apacentar, antes essas palavras maravilhosas: não tenho a minha vida por preciosa, o que importa é eu terminar minha carreira com alegria. Estou com a consciência limpa, que passei todo o conselho de Deus para vocês, e agora fala para os bispos: fazem a mesma coisa, porque a igreja, o corpo, não a parede, foi resgatada com o precioso sangue. A igreja de Deus, não é a igreja do pastor, não é a igreja dos membros da igreja. Como é que pode dizer, vai lá na nossa igreja? Eu, igreja, vai lá, já a pessoa falar assim, já a pessoa a casa falar, vai lá na minha casa. Dá? Então não tem como. Não é a igreja, aqui não é a igreja. Aqui é um local que a igreja se reúne. Então é mentira. Então a igreja não é o que o homem constrói, porque eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Aqui não é a igreja, aqui é um templo feito por mãos de homens. Ele não habita, ele habita aqui, pela fé em Jesus. Então isso é mentira. E eu tenho que, com isso, essas parece, claro que vão zombar de mim,
e vão falar que radicalidade, que coisa horrível. Isso é o modo de se falar, mas eu aprendi com o Espírito Santo que é o modo de se falar errado. Então tem o certo, a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus. Amém? O corpo é de Cristo e tem que manter essa unidade, tem que zelar por ela, não pode deixar dividir. Quem está preocupado com isso? Quem está preocupado com isso? Vivendo cada um no seu canto, tudo bem. Já só está piorando a situação. Já vamos prestar conta. Andamos por fé e não por vista. Fomos para regiões celestiais. Há um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Que divisão é essa? Se é Ele que opera tudo em todos. E é o mesmo Espírito que tem que guardar o vínculo, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. O Espírito que Ele faz na minha vida e transforma, Ele faz na vida de todo verdadeiro cristão, é a mesma coisa. Então eles têm o mesmo ânimo, a mesma vontade, o mesmo pensamento. Não tem doutrina diferente, porque a regra para o cristão é a doutrina de Cristo. Não tem duas. Nós temos que, parece que está tudo bem dividido, não está. Para que todos cheguemos ao pleno conhecimento dele, todos cheguemos. Essa é a regra. Então não aceita pensar que dá para ser salvo do nosso jeito, a justiça é de Deus, é essa palavra que vai salvar todo mundo, mais ninguém, é tudo mentira, e eu tenho que proclamar isso e preservar essa. E quando tiver com alguém que pensa diferente, falar, pô, mas tu acredita que dá para você viver de um jeito e eu viver de outro e nós dois estamos salvos? Não pode. A esse Deus Santo, glória na igreja. Só tem um corpo, por Jesus Cristo. Sejam santos, porque Ele é santo. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, mandamento, sejam santos, porque Ele é santo, porque está escrito. Dois motivos espetaculares. Primeiro, porque está escrito, e porque Ele é. Vou fugir para onde? Se o motivo é que está escrito e porque Ele é, em toda a vossa maneira de viver. Então, temos a responsabilidade de honrar. A honra de Jesus está sob a nossa responsabilidade de passar para o mundo perdido. É sério ou não? Então, eu sei o temor que se deve ao Senhor. Sabendo disso, de olho na esperança da glória, eu quero porque quero me limpar mais para honrar Ele cada vez mais. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.